Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus, amada família. A pedido do nosso irmão Jason, que escreveu para o meu Gmail, eu estarei fazendo a narração de mais um de seus testemunhos. Por favor, peço que ouçam até o final. Depois escrevam os seus comentários, dê o seu joinha no vídeo para ajudar o nosso canal evangélico. Não se esqueçam, meus amados irmãos, que esse meu canal não é monetizado. Esse é um trabalho evangelístico, onde vocês irão ouvir a palavra de Deus e também os testemunhos e as experiências que os nossos irmãos pedem para eu fazer a narração. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo à nossa família. A paz do Senhor, irmã Lu, e aos demais amados irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Estarei dando sequência dos testemunhos. Mas antes quero compartilhar o versículo que me ajudou muito. Livro de Jeremias, capítulo 33, e o versículo 3, que está escrito: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Graças a Deus, apesar de que na fase da minha adolescência não tinha assim tanta maturidade espiritual, mas eu, quando lia a Bíblia Sagrada, eu procurava vivenciar o que estava lendo. E para o Senhor Deus me revelar o inferno em visão, não foi como acontece com as demais pessoas que, mesmo não pedindo a Deus, lhes é revelados. No meu caso, eu tive que esperar receber essa revelação, após cerca de 8 anos, pois aos meus 12 anos de idade, apesar de que não estava assim tão firmado em Cristo, eu procurava servir a Deus e ter sabedoria de sua palavra. E como também naquela altura uma tia tivera emprestado o livro do testemunho de arrebatamento ao inferno de Mary Kathleen Baxter, uma norte-americana, que tem por título A Divina Revelação do Inferno, então eu passei a ler este livro e fiquei curioso de ser arrebatado também. E então começava a orar e quase sempre mencionava o versículo de Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3. E pedia com fé para o Senhor me arrebatar até a este lugar, para alertar as pessoas que este lugar é real. Mas nada acontecia. Fazia jejuns e mesmo assim Deus não me revelava nada e nem dizia nada. E os demônios aproveitavam essa fase para colocar dúvidas em mim. Por não ter discernimento como o Senhor age, eu era persuadido de que Deus não estava me ouvindo. E era assim que me desviava de Deus. Por castigar o meu corpo com sacrifícios de jejuns e oração. Pensava que Deus estava me ignorando e não queria saber de mim. Mas à medida que o tempo foi passando, fui aprendendo que devemos ser pacientes e perseverar na fé e comunhão com o Espírito Santo. Então o Senhor começava a me instruir a ter cuidado. A advertência de Deus para mim foi que quando alguém pede algo para Deus, obrigando ou esforçando Deus a fazer acontecer, então simplesmente o que acontece é que um espírito maligno enganador possui o corpo dessa pessoa. E o Senhor também me dizia para eu ter temor e saber pedir bem e não mal. Amados irmãos, vamos procurar ser prudentes em nossas palavras e na forma como nos dirigimos a Deus. Ele não pensa como homem, mas sim como Deus. Então, quando comecei a pedir para Deus me arrebatar ao inferno, todavia o Senhor começava a me dizer e dar testificação de que eu não era uma das pessoas que Ele tivera escolhido para ser arrebatado, pois o Senhor escolhe quem arrebatará, mesmo que for ímpio. Você pode orar muito, jejuar muito, mas se não fores um dos selecionados por Deus para ser arrebatado ao inferno ou ao céu, não acontecerá. Mas pela fé tudo pode acontecer e muitas das vezes levará anos até que Deus aprove o teu arrebatamento em espírito. Mas se fores pacientes nas orações. No entanto, por causa das minhas orações, Deus me dava permissão para ser arrebatado. Por isso tive que esperar cerca de 8 anos.
E quando tive os meus 19 anos, foi nessa fase e um certo dia o Senhor me dizia que me arrebataria naquele dia. E quando aconteceu, eu fiquei com medo de ir. E fiquei com medo de ir e não voltar mais, pois o meu corpo inteiro começou a formigar e a minha alma saía de mim. Mas o medo foi tanto, pois me lembrava da minha experiência de morte aos 12 anos. E o Senhor me dizia para não ter medo. Por isso, a revelação foi por visão no ano de 2017. Então, depois de se passar um tempo, um certo dia, o Senhor Deus me abriu os meus olhos espirituais e me mostrou este lugar. Eu fiquei aterrorizado e chocado. Não suportei ver por muito tempo. O inferno é totalmente escuro. Lá não existe luz. Nós que vimos, conseguimos detalhar por causa da permissão de Deus, que amplia a nossa visão espiritual. O inferno é mesmo como um abismo e poço sem fim. As pessoas lá que são tratadas como almas mortas, elas são pessoas como você e eu. A diferença é que você e eu estamos no mundo dos vivos e temos oportunidades para pedir perdão a Deus dos nossos pecados. E já as pessoas que estão no inferno não têm mais nenhuma garantia de salvação. Para sempre queimarão e serão torturados. Eu observava eles e era uma multidão grandiosa. Eles estão aglomerados. Vou detalhar tudo o que vi. Não posso acrescentar e nem diminuir nada, pois o Senhor me disse, se eu o fizer, Ele mesmo me lançará no inferno. Eu olhava para eles e não poderia identificar quem é homem ou mulher, pois todos eles estavam deformados e esqueletizados, pois representa o corpo espiritual que terá afinidade pelo fogo do inferno. A forma como o fogo lhes queimava era brutal. Meus irmãos, o fogo infernal é muito violento e agressivo. E via sair de dentro de suas almas este fogo. Eles sempre estão a saltitar e a sacudir o ser para tentar aliviar a dor, como se diz aqui em Angola, xinguilar, que trata-se quando a pessoa está se contorcendo e rebolando às voltas por causa das dores. E eles choravam muito e pedem sempre água e clamam sempre por socorro. Mas infelizmente é tarde demais. E eu identificava que era homem ou mulher através de suas vozes, quando gritavam e choravam. Uma mulher lá me chamou muita atenção. Ela chorava muito e a forma como ela era torturada no fogo deu a entender que ela tinha cometido mesmo muitos pecados quando em vida. Foi tão terrível. Foi tão terrível ver que, pela primeira vez, senti meu coração como se estivesse a se partir em pedaços. Depois, a visão foi até em um outro vale de tortura, onde não vi fogo a queimar. Onde não vi fogo a queimar as almas. E nesse vale foi o mais terrível de ver, que não suportei mais. Lá, as almas estão todas revestidas de vermes e tortura. A tortura silenciosa. Eu não ouvi eles a gritarem, pois as suas bocas estavam bem abertas e revestidas de vermes em cheio. E no lugar dos olhos eram revestidos por vermes. E quanto mais vermes caíam no chão, mais se multiplicavam de dentro deles. A tortura aqui é tão terrível que até a maioria das pessoas estão estendidas no chão e outras se arrastejando. Todas as almas lá no inferno estão cansadas, já não têm forças para nada. Isso me doeu. Me doeu saber, e nessa parte não suportei mais ver, então fechei os meus olhos para não ver mais e inclinei minha cabeça para baixo. Mas foi inútil, pois tanto com os olhos abertos e quanto com os olhos fechados, eu enxergava visivelmente e bem real. E então
Entrei em pânico, pois era muita agonia. Então clamei ao Senhor Deus e disse: por favor, tire essa visão diante de mim, já não quero mais ver isso, Senhor. Então o Senhor Deus fez desaparecer a visão. Irmãos, vamos vigiar pelas nossas almas, custe o que custar, para não acabar nesse lugar. Pois me lembro de um dia que Deus me disse: no inferno tem pessoas que me serviu até aos 60 anos e outros até aos 80 anos a me servir, mas acabaram no inferno. E o Senhor me dizendo isso, eu fiquei assustado. Então o Senhor me fez entender que por mais que uma pessoa passe a vida inteira a lhe servir, e se no último dia de sua vida essa pessoa cometer pecado, então será na mesma hora lançada ao inferno, pois as obras não salvarão ninguém. Depois dessa visão eu chorei muito. E a tendência ou sensação era só querer ficar de joelhos, até querer andar de joelhos, se possível. Mas o Senhor me capacitava para suportar isto, porque uma coisa é ouvir e outra coisa é ver com os próprios olhos. E depois de passar um bom tempo, eu naquele dia estava cansado e fui me deitar. Fui me deitar na cama para descansar e quando me deitei, então o Senhor me arrebatou. E o meu espírito foi levado até um lugar de uma cidade que não conhecia e começava a caminhar e observava que no chão daquela estrada tinha corpos de muitas pessoas que recentemente tiveram acabado de morrer. Tinha muitos adultos à minha esquerda e à minha direita estava o corpo de uma criança que parecia ter uns 11 ou 12 anos. E vi quando a sua alma começava a abandonar o seu corpo lentamente até que se ergueu e ela, já fora do corpo, ficou aterrorizada. Ela não acreditava que ela era repetida e olhava para o seu corpo estendido no chão e depois se olhava para o seu corpo espiritual e dava voltas e não acreditava no que via. E o mesmo aconteceu com os demais. No entanto, vi cerca de uns 2 a 3 metros de distância de nós aparecendo um buraco negro e obscuro, totalmente. Mas quando olhei, enxerguei perfeitamente um abismo sem fim e vi a estrutura da própria escuridão. Bem, isso é um mistério grande. No entanto, todas as almas começaram a ser arrastadas pelos buracos e os demais iam na direção. E quando olhei para a menina, ao ser arrastada também, ela escorregou e gritava e começou a procurar alguma coisa para segurar, mas era inútil. Todos foram capturados para dentro. E eu também fui flutuando para cima, até que meu espírito voltou ao meu corpo. E eu fiquei preocupado, pensei que eu estava condenado ao inferno. Então clamei a Deus e pedi confirmação dessa revelação, se era de sua parte ou maligna, e Deus me deu a resposta, testificando-me que a revelação veio dele. E quando fui capturado pelo poço do abismo, o Senhor me disse que apenas ele queria me mostrar mais coisas lá no inferno, mas o medo que tive outra vez não permitiu. E as outras visões do inferno foi em sonho. O primeiro, eu me encontrei numa casa, eu estava a orar em pé, indo de um lado ao outro, clamando a Deus. Então, de repente, vi pessoas que estavam numa fila. E quando olhei para o início da fila, a terra estava aberta e era pura trevas exteriores. E o inferno estava esperando receber aquelas pessoas. E pela primeira vez eu senti o que é ser condenado ao inferno, pois a partir do momento que quis ajudá-los, então tive o discernimento que todos eles eram almas perdidas e senti mesmo também essa sensação repugnante e não podia fazer nada. E o segundo sonho foi com mais detalhes, onde um espírito foi transladado a um lugar cá mesmo, em Luanda, onde era ao lado da linha férrea, e encontrei a alma de um senhor que tivera acabado de morrer recentemente. E cheguei perto dessa alma, e ele estava muito pensativo, e sentado, então lhe disse: você morreu em pecado, o teu destino é o inferno. No entanto, ele não me dava importância, apenas me olhava e me ignorava.
Como naquela área tinha uma vala, este senhor caiu nela, o levando ao óbito. Então começamos a ouvir gritos de lamentos e choro, e vi as pessoas vivas correndo para a vala, pois um jovem tivera acabado de cair também nela e, após morrer, automaticamente sua alma apareceu diante de nós. Todavia nós, os três, éramos espíritos, e só nós podíamos nos enxergar. Os vivos não podiam nos ver, então olhei para a alma do Senhor que morreu primeiro e lhe disse: fala para ele sobre o vosso destino, que é o inferno. E então olhei para a alma do jovem e lhe perguntei: por que você não te arrependeste dos teus pecados quando estava em vida? Então ele me respondeu: quando eu estava em vida, eu não tive tempo de me arrepender. Então, enquanto eu conversava com eles sobre seus destinos, a terra se abriu e era terrível. O inferno, nós os três vimos aquela parte do inferno. Era na semelhança de um vulcão propriamente dito e vimos. Só sei dizer que é tremendamente terrível. Então eu fiz um sinal com minha mão apontando para eles e depois indiquei a minha mão para aquela abertura que dá acesso ao inferno, alegando que era o destino deles. E eles ficaram atônitos e entraram em pânico, e depois acordei. Todas essas experiências tive a confirmação da parte de Deus, e que possa servir de edificação para a tua vida. E você que ainda não se entregou a Jesus Cristo, procure se entregar o mais rápido possível. Eu não vejo necessidade das pessoas acabarem no inferno. Isso é absurdo, pois a palavra de Deus está bem perto de nós. E Deus nunca nos abandonou. Mas muitos de nós é que têm abandonado a Deus. E mais uma vez quero dizer, vamos vigiar e nos esforçar mesmo se queremos ser dignos de ir ao céu e escapar do inferno. Pois Deus é imutável e tudo o que Ele disse em sua palavra cumprirá. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. As próximas experiências que quero compartilhar é sobre a glória de Deus e uma visão de uma parte no céu. Até a próxima. Aí está, amados irmãos, a narração do testemunho do irmão Disson. Dessa vez foi tão forte. Não foi fácil fazer a narração desse testemunho, meus irmãos. É muito triste saber que tem almas em tormentos no inferno, pois a palavra de Deus confirma isso. Em Marcos, no capítulo 9, versículos 43, 44 em diante, o Senhor Jesus fala sobre o inferno. Ele relata que lá, no inferno, o fogo nunca se apaga. Os seus bichos, os vermes, nunca morrem. O inferno é real. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada um de nós que ouvimos esse testemunho e que nos possamos, a todos os dias, se achegar até a presença de Deus, em orações, em jejum, em clamor, pedindo a misericórdia de Deus que venha nos ajudar, que venha lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, nos limpar por dentro e por fora, porque somos o templo de Deus vivente aqui na terra. E que nós também possamos fazer a vontade do Senhor, obedecer a sua santíssima palavra. Deus abençoe a todos que ouviram esse testemunho. Eu agradeço a compreensão de todos. Agradeço por terem ouvido até o final. E então espero vocês, meus amados irmãos, no próximo vídeo. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.